Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus. E nesse canal nós estamos desenvolvendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem A Vinda do Paráclito, Espírito Santo, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de João. Faremos uma leitura e um aprofundamento. Faremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. João, capítulo 16, versículo de 5 a 15. Não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta, pois, se não for, o Paráclito não virá a vós, mas, se for, enviá-lo-eis a vós. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do julgamento, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis. Do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse: ele receberá do que é meu e vos anunciará. Essa é a narrativa do Evangelho de João sobre a vinda do Paráclito, do Espírito Santo. Agora vamos fazer uma breve reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho traz de ensinamento para nossas vidas. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, a respeito do nosso estudo. Compartilhe para que mais uma irmã ou irmão também possa fazer parte desse estudo. E também deixe aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, então mais uma vez lembrando que nós estamos na etapa da paixão de Cristo, né? Então, todo o diálogo entre Jesus e os discípulos, ele se passa num contexto da despedida, das últimas orientações de Jesus para que os discípulos permaneçam firmes após a sua partida. E ele vai dizer que, ao anunciar essas coisas, a tristeza vai enchendo o coração, os corações, né, dos discípulos. Porque nós somos assim, né? Nós sabemos o que tem que acontecer, o que é necessário, né, para que o projeto de Deus aconteça, mas nós ficamos tristes, né? Porque nós somos vulneráveis, né? Imagina para os discípulos naquele momento entender que Jesus seria arrancado do meio deles, é que o mestre seria retirado e jogado na mão dos pecadores, né? Para ser torturado e morto num julgamento iníquo, né, injusto.
um julgamento completamente fora daquilo que Jesus merecia por todas as boas ações, né? Jesus ele passou o tempo do seu ministério ensinando, mas o que incomodava não era somente um ensinamento assertivo daquilo que de fato Deus propõe, mas porque Jesus também denunciava as injustiças. Jesus, ele não era apático aos sofrimentos do mundo. Ele denunciou a desigualdade social, as injustiças, a opressão com o povo mais oprimido e empobrecido. E isso irritou as autoridades, mas tudo isso está dentro dos planos de Deus. Só aconteceu porque Deus permitiu, porque era necessário para a salvação da humanidade, que Jesus pudesse passar por tudo o que ele passou, né? Mas aqui Jesus ele consola, né, os discípulos e afirma que se ele não partir, o Paráclito não virá. Então, novamente aqui hoje, você que nos acompanha aqui no nosso estudo, sabe que nós já pela terceira ou quarta vez, nós estamos aqui tratando sobre a questão do Espírito Santo, né? Jesus falando para nós sobre a manifestação do Espírito Santo após a sua partida, né? Paráclito, o Espírito da verdade. Mas é necessário, né, que Jesus parta para que ele seja enviado, né, e num primeiro momento para os discípulos, né, e depois para a humanidade, para todos aqueles que creem no projeto do Evangelho, porque o Espírito Santo, ele não somente fará com que os discípulos lembrem de tudo aquilo que Jesus disse, mas ele vai dar força, vai dar resistência, né, para que eles lembrem do passado, compreendam o futuro e aquilo que vai acontecer, né, presente e o futuro. E também o fortalecimento para suportar as perseguições, né? Então, o Espírito Santo vai ser a energia que os discípulos terão para suportar todas as lutas e que até hoje, né, nós não suportamos porque somos fortes, né? Porque até hoje Jesus tem cuidado de nós. Ele tem deixado o seu Espírito Santo para que nós possamos estar fortes diante dos desafios deste mundo. Amém? E aqui, Jesus ele fala que o Espírito Santo, quando vier, ele vai estabelecer a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento, né? Do pecado porque eles não creram em Jesus. E não creram não por não entender, porque eles preferiram ficar com o coração endurecido a mudar as suas atitudes, né? O seu comportamento. O pecado ele foi colocado por Jesus como uma prisão, né? Quando você está em pecado, você está escravo daquela condição, porque o pecado ele te leva à ruína, ele te leva à perdição. Mas você não abre mão do pecado, porque de alguma forma ele te traz satisfação, ele te traz uma sensação de alegria, de conforto, que ela é enganosa, né? Você pensa que está te fazendo bem, mas está te corroendo, está te destruindo. E da justiça, né? Porque vou para o Pai e não mais me vereis, né? O Espírito Santo, ele também dá testemunho da justiça. Por isso é que aqueles que são de Deus devem sempre estar no caminho da justiça. E quem é de Deus não corrobora com a injustiça. E a humanidade, nós temos o tempo todo presenciando, né, testemunhando a injustiça contra aqueles mais vulneráveis, contra aquelas pessoas que não têm quem as defenda, né? As pessoas, poucos querendo ter tudo, sem preocupação em de distribuir a riqueza, somente com a mentalidade de ganância, não é? Da exploração, praticando o mal.
e a justiça não se perpetua na humanidade. E do julgamento, né? Porque o príncipe deste mundo está julgado. E por várias ocasiões, Jesus fala sobre esse príncipe deste mundo. E quem é o príncipe deste mundo? Um mundo que o próprio Jesus disse que não era o seu reino, né? Jesus sempre testemunhou que o meu reino não é deste mundo. Mas aí, de repente, ele fala do príncipe deste mundo e que ele está julgado. O príncipe deste mundo é Satanás. E todos aqueles que convivem, né, e fortalecem o pecado, a injustiça, ele está fortalecendo. Mas aqui Jesus alerta que ele já está julgado. Não tem alternativa para ele. E a vinda de Cristo foi uma grande batalha no campo espiritual, daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não conhece, mas que Deus já fez o seu julgamento, porque Deus é justiça. E aí Jesus ele coloca que ele tem muito a dizer para os discípulos, mas que eles ainda não podem suportar. O que significa isso? Muitas vezes a gente não está preparado, nós não temos conhecimento suficiente para absorver tudo aquilo que vem. Então, Jesus sabe que não adianta despejar uma série de informações, né, de orientações que é preciso que eles vão degustando, né, eles vão vivenciando e vão paulatinamente, né, gradativamente compreendendo, né? Muitas vezes nós erramos por querer ao mesmo tempo falar tudo, né? E as pessoas nem sempre estão preparadas. Muitas vezes nós mesmos, né? A gente não consegue assimilar toda a informação. Então, naquele momento, Jesus ele queria dizer mais, mas ele percebe que eles ainda não estão com capacidade de suportar, que quando o Espírito Santo vier, eles estarão mais fortes e terão mais condições, com a ajuda do Espírito Santo, de assimilar. Da mesma forma, somos nós. Por nós mesmos, nós não temos capacidade, nós não temos compreensão, mas o Espírito Santo, ele nos fortalece, ele abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente possa perceber, estarmos fortes para combater os poderes deste mundo. Amém? E aqui Jesus ele fala que quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, e pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras, né? E Jesus ele afirma aqui que ele receberá do que é meu e vos anunciará, né? É aquele mistério, né, da Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus ele afirma, né? Eu e o Pai somos um. E o Espírito Santo é toda essa energia que nós não temos a compreensão de toda essa dimensão do que seja, a ponto de Jesus falar que aquele que comete pecado contra o Pai e o Filho será perdoado, mas quem cometer pecado contra o Espírito Santo não obterá perdão. Que energia irradiante é essa, a esse ponto, que um pecado contra o Espírito Santo não será perdoado? Quantas e quantas vezes, por ignorância, falta de compreensão, cometemos pecados desnecessários, por zombaria, por ignorância, mas isso tem um preço, preciso tomar cuidado. Amém? Então, que as palavras aqui do Evangelho direcionem a nossa vida, que a gente tenha caminhos ligados àquilo que Deus espera de cada uma de nós, que a gente se mantenha firme nesse propósito de compreender aquilo onde tem a presença de Deus e onde não tem a presença de Deus. Que a gente não fique triste, que a gente
console o nosso coração em saber que nos momentos mais difíceis nós temos um Deus que nos protege e nos defende e que nos confiou o seu evangelho aqui na humanidade. Que a gente se mantenha firme na direção, que a gente não se distraia e que a gente alcance aqui os objetivos que são de Deus. Amém? Muita paz, muita luz no seu caminho. Graça e paz. Forte abraço.